um determinado empresário aqui da cidade que tem histórico com tráfico de drogas, já foi preso, sentenciado a mais de 20 anos de prisão, inclusive, cumpriu pena e após egressar do sistema prisional... Perfil Tubos, tudo de ferro e aço em um só lugar. Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira aqui em Caruaru a Operação Dinamarca, que contou com a participação de policiais da 90ª Circunscrição Policial, a terceira DP aqui de Caruaru, como também policiais civis do DEIC de São Paulo. Estou aqui com o delegado Dr. Alisson Christopher, da terceira DP aqui de Caruaru. Doutor, essa ação foi para dar cumprimento a mandados de buscas e apreensões domiciliares, é isso? Exato, no dia de hoje nós estamos cumprindo 6 mandados de busca e apreensão, 4 expedidos pela Justiça de Pernambuco e 2 expedidos pela Justiça de São Paulo. Doutor, e o que vocês constataram, né, foram duas investigações, né, que acabaram se fundindo, né, a essa operação da sua delegacia, né, inclusive o senhor como presidente da investigação, como também a investigação do DEIC da Polícia Civil lá de São Paulo. E essas ações, né, elas se cruzaram justamente porque vocês investigam o mesmo alvo, que é um empresário aqui de Caruaru. Correto. A nossa investigação aqui na 90ª Delegacia iniciou ainda no ano de 2022, pelo crime de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais. Um determinado empresário aqui da cidade, que tem histórico com tráfico de drogas, já foi preso, sentenciado a mais de 20 anos de prisão, inclusive, cumpriu pena e, após egressar do sistema prisional, apresentou uma incompatibilidade financeira, abriu várias empresas com capital social muito elevado. E nós estamos aí há 3 anos aproximadamente nessa investigação e a Polícia Civil de São Paulo, sem que nós soubéssemos, tinha iniciado no final de 2024 uma investigação contra o mesmo alvo sobre um ataque a um sistema financeiro em São Paulo, uma instituição financeira que lesou essa instituição em aproximadamente 54 milhões de reais. E o principal beneficiário desses valores, oriundos do golpe, foi o mesmo empresário que estava sendo investigado por nós aqui na terceira delegacia. E o que falta para esse bandido ser preso, doutor? Foram feitas em São Paulo já algumas representações nesse sentido. A Justiça, no primeiro momento, deferiu apenas bloqueio de valores e também as buscas e apreensões, e com o material que foi apreendido hoje, acredito que teremos material suficiente para novas representações. A escolha da nomenclatura, a Operação Dinamarca, qual a explicação da escolha? Uma das empresas que esse empresário abriu é uma franquia que tem como nome uma cidade da Dinamarca. E por essa razão, como essa franquia foi a que mais despertou a atenção da investigação, num determinado momento, nós escolhemos esse nome para o nome da operação. A operação, inclusive, teve como finalidade também resgatar alguns valores, para ressarcir algumas vítimas. Exato. A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de valores e aqui em Caruaru também foi determinado o bloqueio de 4 milhões e 200 mil reais. O delegado Dr. Christian Nimoy, delegado do DEIC lá de São Paulo, né, que participou efetivamente desta operação, doutor, operação bastante exitosa. Sim, o nosso objetivo principal era conseguir angariar, né, os elementos de prova e principalmente dispositivos de informática que demonstrassem não somente o movimento do empresário mais profundamente o envolvimento do empresário aqui, como também de outras pessoas que poderiam estar junto com ele nessa organização criminosa. O que aconteceu aqui lá em São Paulo, essa instituição financeira sofreu uma invasão, onde 54 milhões foram pulverizados em outras contas. E justamente o empresário aqui que tá de Caruaru é o que recebeu o maior valor, em torno de 12 milhões, que nós entramos em contato com os policiais aqui de Caruaru, onde que falaram que já havia uma investigação em curso, inclusive com mandados de busca já deferidos pelo juiz, que já era investigado, devido à sua incompatibilidade financeira entre os patrimônios que ele ostentava e com que realmente ele conseguia comprovar a origem. E com isso nós fizemos esse trabalho. Agora coletamos bastante contratos, bastante documentos, dispositivos de informática, HDs, pendrive, computadores que vão passar por um sistema de extração, onde que a gente revela o conteúdo, inclusive apagado,
vamos fazer essa análise de dados para tentar descobrir quem mais está envolvido, quais outras pessoas, se realmente o empresário aqui da cidade é um dos líderes dessa organização criminosa, ou se há outros. Então foi muito exitoso no sentido de nós conseguirmos trazer todo esse material, trocarmos informações com os policiais aqui de Pernambuco, que vai subsidiar muito as nossas investigações lá em São Paulo. E que logo, logo, provavelmente, essa prisão do alvo aqui, do investigado, será decretada. Só num golpe, né, ele conseguiu subtrair dessa empresa 54 milhões de reais, foi o que vocês conseguiram constatar, dos quais 12 milhões teria sido feita a transferência para a conta, né, desse empresário aqui de Caruaru. Mas, ao todo, você já tem ideia do tamanho do prejuízo que essa quadrilha causou a essas instituições? Nós trabalhamos com essa em si, que lá em São Paulo, que é dos 54 milhões. Mas nós sabemos que organizações criminosas voltadas para esse tipo de atividade, ele costuma aplicar vários golpes em outras instituições também. Porque o trabalho deles são divididos em várias tarefas. São como chegar também nos funcionários para conseguir as senhas de acesso. Tem outros que utilizam o sistema de inteligência, técnicas de inteligências cibernéticas para conseguir invadir propriamente dito o sistema e depois os beneficiários das contas. Então nós vamos vendo que tem um certo tipo de organização, né, que seria a própria organização, essa parte criminosa, e aos pouquinhos, com esse material aprendido, a gente quer chegar justamente, nesse caso, nesses outros crimes por essa quadrilha praticada. Não somente identificar outros criminosos, como também identificar outros crimes praticados por eles. E a Polícia Civil de São Paulo, junto com a Polícia de Pernambuco, estão trabalhando em conjunto para isso, para que a gente possa responsabilizar essas pessoas e evitar que apliquem golpes não somente contra instituições financeiras, ou qualquer outra pessoa ou outra instituição que seja. Surpresa para vocês saberem justamente que um dos prováveis líderes desta quadrilha ser aqui de Caruaru, no interior de Pernambuco? Sim, essa foi uma surpresa, inclusive ter visto que essa abertura e fechamento de empresas já está sendo investigado por aqui, foi muito mais do que nós esperávamos. E seria ele avança um pouquinho no nosso trabalho de inteligência, de investigação como um dos líderes, né? Coisa que nós não imaginaríamos antes, né? Então realmente causou uma surpresa de ser de tão longe, né? Mas esse tipo de quadrilha, ele costuma trabalhar em várias regiões, né? Nós cumprimos já mandados em São Paulo, cumprimos mandados em Minas e agora veio essa fase aqui para Pernambuco. Tem outros lugares que ainda vai continuar, então vão ter outras pessoas que vão ser investigadas por esses valores. Mas que foi de grande surpresa encontrar a dimensão do alvo do empresário investigado aqui foi. Doutor, inclusive o modus operandi, né? Ele abre empresas e através dessas empresas quando ele consegue justamente esse acesso, né, a essas pessoas que trabalham nesses sistemas financeiros. Então, a parte dele investigada, que ele costuma abrir empresas, aí posteriormente, quando acontece o desvio de dinheiro, é beneficiado, é feito o bloqueio judicial. Então é bloqueado as contas da empresa, ele não consegue ter acesso e tudo. Nesse momento ele abre outra empresa. Então ele vai criando empresa atrás de empresa para estar recebendo esses valores e estar aplicando golpes. Essa é a nossa investigação. Então, nós vamos percebendo que como que essa ação criminosa pode prejudicar muita gente, porque a gente não consegue recuperar os valores. Então, as ações como de hoje foram desenvolvidas como de uma busca e apreensão, também visa recuperar valores através de carro apreendido, que tem um veículo apreendido, outras coisas que tenham valores para recuperar os valores perdidos pela vítima. Então, depois a gente pede para o juiz para que esses valores sejam incorporados ao patrimônio da vítima. Então a operação é importante nesse sentido também. Ok, obrigado então, doutor, pelas informações. Doutor Cristiane Moy, do DEIC lá de São Paulo, né, que participou, a Polícia Civil, né, participou dessa ação juntamente com a Polícia Civil aqui de Pernambuco, né, justamente o pessoal da 90ª Circunscrição Policial, a 3ª DP aqui da capital do Agreste. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.